Não existe maneira melhor de definir o Amazonas contra o Mirassol na terça-feira do que a coragem. Hoje você enfrentar uma equipe que estava cheio de confiança por estar a 5 jogos sem perder e pleiteando uma vaga no G4 não é nada fácil. Adicione isso a você ter vencido apenas uma vez nos últimos 2 meses e você está estreando um treinador que só teve 3 treinos para poder fazer junto com o elenco. Não tem jeito, pessoal, são seres humanos que estão ali dentro. E enquanto este jogo for praticado por pessoas, vocês podem ter certeza que aqueles que estão ali estarão expostos a qualquer tipo de insegurança que eu ou você sentimos nos nossos trabalhos. Mas assim que a arbitragem iniciou o jogo, vimos o Amazonas que não deixaria o seu adversário à vontade. Teve marcação em bloco alto, com os jogadores da frente agredindo o espaço dos portadores da bola, fazendo com que o Mirassol dasse alguns chutões e a posse voltasse para o Amazonas. Teve substituição ousada quando o Lacerda coloca o Diego Torres ali, inicialmente na posição de volante, uma posição que ele já fez antigamente, mas que no Amazonas, o Diego Torres joga um pouco mais à frente, ele é um meio atacante, então quando ele coloca o Diego Torres para jogar como volante, você acaba correndo risco, mas é porque você quer vencer o jogo. Tanto que o gol que deu a vitória para o Amazonas saiu de um passe do Diego Torres para o Gimenez. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre a parte tática e as suas variações, pois contra o Mirassol, o Amazonas voltou a atacar no 3-2-5 na sua organização ofensiva, com uma situação um pouco mais posicional, e nas suas movimentações, os 5 jogadores da frente fizeram bastante variações, eles trocaram muito de posições por ali. A gente vai até pegar a prancheta tática para que a gente consiga explicar isso melhor. Vamos usar como referência 2 jogadores. No primeiro tempo, o Rafael Tavares, e no segundo tempo o Igor Bolt, porque eles ocuparam espaços aqui nessa faixa central, mas como característica, tanto o Rafael Tavares como o Igor Bolt, eles acabaram entregando situações diferentes para a Onça. A priori, ambos estavam na faixa de meio campo do 4-3-3 mais centralizada, porque aqui vocês já estão vendo a organização ofensiva. Mas se a gente for colocar a plataforma tática inicial, vocês vão observar que esse jogador, ele parte desta faixa central. Só que tanto o Rafael Tavares como o Igor Bolt, eles entregavam situações diferentes, porque o Rafael Tavares, como articulador, ele se aproximava mais dos volantes, e tinha uma característica também de usar as bolas longas para poder acionar principalmente o Serafim pelo lado esquerdo, enquanto que o Igor Bolt, ele se aproximava muito mais do centroavante e desempenhava uma função quase de segundo atacante. E quando o Amazonas se organizava por seu setor ofensivo e ficava nessa linha de 5, vou colocar aqui o lateral esquerdo Fabiano subindo dessa vez, com os 2 volantes e o Ezequiel ficando junto, mas com a linha de defesa, nós tínhamos também bastante variação nos jogadores de ataque. Por exemplo, o Mateuzinho, ele chegou a trocar várias vezes com o Matheus Serafim de posição, com o Matheus Serafim caindo pelo lado direito, o Mateuzinho caindo pelo lado esquerdo. Por mais que a gente tenha colocado o Fabiano aqui, mas o natural era o Fabiano ficar junto com a linha de 3, para o Ezequiel subir, e dessa forma a linha de 5 era formada aqui pelo Ezequiel, pelo Mateuzinho, Rafael Tavares e o Matheus Serafim. Isso quando no segundo tempo entra o Igor Bolt fica aqui por dentro, o Rafael Tavares vem um pouco mais pelo lado direito, então aquela função do Mateuzinho, por ele ser um canhoto, e fechar para poder buscar a grande área e se aproximar aqui dos jogadores de ataque, quem estava fazendo era o Rafael Tavares. Aí o Igor Bolt ficava aqui por dentro, mas se aproximando bastante do Sassá, com o Matheus Serafim aqui do outro lado, e os 2 volantes. Também é necessário a gente falar sobre a função dos volantes nessa organização ofensiva, porque foi isso que fez com que o Amazonas acabasse fazendo gol. O Xavier subia ao ataque e a gente via o lateral construindo por dentro junto com outro volante. Esse meia que ficava mais por dentro, ele dava amplitude, foi o Rafael Tavares, foi o Mateuzinho, que é mais atacante. Xavier, o Enio, o Gimenez, que acabou aparecendo mais no ataque para poder se aproveitar desse espaço que tinha aqui na frente da grande área, e o que fez bastante diferença para que o Amazonas chegasse na vitória.
Só agora eu quero saber a sua opinião. Fala o que vocês acharam sobre esse jogo do Amazonas. Não esquece de verificar a sua inscrição, de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like aqui. Eu agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.